Hoje, como eu disse, eu quero ler um texto com vocês que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 14 a 17. Vou ler na versão Nova Tradução, NVT, onde Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala algo muito importante. E o tema desta manhã é o exercício da paternidade espiritual. Qual é o tema? O exercício da paternidade espiritual. Leia comigo. Não escrevo estas coisas para envergonhá-los, mas para diverti-los como meus filhos amados. Pois ainda que tivesseis 10.000 mestres em Cristo, vocês não têm muitos pais. Pois eu me tornei pai espiritual em Cristo por meio das boas novas que lhes anunciei. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por isso enviei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, e ele lembrará de como sigo Cristo Jesus, de acordo com o ensino em todas as igrejas. O que ensino em todas as igrejas, em qualquer lugar onde eu vou. Feche os seus olhos e diga: Senhor Jesus, fala comigo nesta manhã. Que o meu coração esteja aberto para receber a Tua palavra e que essa palavra produza vida e eu a coloque em prática, em nome de Jesus. Amém. Hoje, na verdade, esta semana eu estava falando ainda há pouco sobre esses 7 dias de oração. E esta madrugada eu não conseguia dormir, queridos. Eram umas 2 e pouco e eu estava acordado. E aí eu disse, eu preciso orar. E eu fui orar e fiquei até por volta das 4 e pouco da manhã, orando. Aliás, desde quando nós voltamos de Bogotá, no domingo passado, foi o contrário. Eu dormi bem, quando foi às 4 da manhã eu acordei. E aí eu orei até amanhecer o dia. E nesta madrugada eu estava orando, queridos, e refletindo um pouco mais sobre esse contexto que nós queremos compartilhar, sobre o exercício da paternidade. E estava orando pela nossa equipe, pela igreja, pelos nossos irmãos e irmãs que nós temos aqui. E observando esse texto, Paulo ele estava dizendo que embora houvesse muitos irmãos ali na igreja de Corintos, embora eles estivessem sendo muito abençoados, você vai perceber ali vários cristãos maduros, porque o apóstolo Paulo ele diz assim no início: eu vos escrevo essas coisas não para vos envergonhar e advertir, mas adverti-los como filhos amados. Pois ainda que tivesseis 1000 mestres, Paulo estava dizendo que a igreja era totalmente provida de líderes maduros, líderes que conheciam as escrituras ali nesse tempo já. Claro que Corinto passou por uma... Paulo teve que... para que chegasse a esse nível, mas ela chegou. E embora Paulo estivesse dizendo aqui que houvesse muitos mestres, muitos irmãos maduros, esses irmãos eles estavam contribuindo sim para o reino, para o crescimento, para a obra espiritual, para o crescimento espiritual melhor daquela igreja. Paulo ele faz uma vírgula e diz assim: eles ainda estão precisando de pais. Havia muitos homens maduros, muitas mulheres maduras, havia muitos mestres, tutores, mentores, mas Paulo estava dizendo que eles não estavam desfrutando ainda de uma verdadeira paternidade espiritual em suas vidas. Ele estava falando aqui que embora houvesse milhares de instrutores, algumas versões diz mestres, outras versões diz tutoras, outras versões diz instrutores, Paulo ele estava dizendo que ainda assim havia uma escassez de pais espirituais na igreja.
Assim como no tempo de Paulo havia poucos pais espirituais, hoje, queridos, também na nossa época, ainda há poucos pais espirituais existentes. Isso porque um pai espiritual, ele é comparado a um exercício de um pai biológico. Existe essa comparação, nós já falamos sobre isso. E um pai biológico, ele faz o quê? Ele se doa em alto sacrifício para que todos os seus filhos se tornem também pais espirituais, para que os filhos desenvolvam na totalidade o seu chamado. Ou seja, o pai, ele deixa de lado a sua própria vida, fazendo com que o seu papel de pai seja o seu principal propósito de vida. Quando os nossos filhos nascem, pelo menos quando a minha filha nasceu, queridos, a gente vê aqui o apóstolo Paulo usando esse termo, e dentro de um contexto de pai biológico, pai espiritual, Paulo estava revelando um profundo sentimento de afeto pessoal e responsabilidade que ele tinha em ajudar as pessoas a quê? A obter esse desenvolvimento espiritual de uma forma verdadeira. E quando os nossos filhos biológicos, de uma forma ou de outra, queridos, é exatamente isso que nós fazemos. Nós queremos que os nossos filhos alcancem, que eles cresçam. Nós temos um afeto pessoal, uma responsabilidade de fazer com que eles se tornem pessoas que venham obter os seus desenvolvimentos, cheguem à sua maturidade. Hoje, assim como no tempo de Paulo, ninguém, queridos, tem problema de encontrar muitos instrutores. Nós vemos hoje as redes sociais, nós vemos hoje YouTube, nós vemos tantos mestres hoje ensinando tantas coisas, existem inúmeros. Com efeito, aqui nas Escrituras, elas declaram que nos últimos dias, infelizmente, as pessoas amontoarão para si doutores, conhecimento. Está escrito. Nos últimos dias, queridos, a Bíblia diz, eu quero até ler esse em Timóteo 2, 2 Timóteo, 4, versículo 3 e 4, olha só o que diz: porque virá tempo, é muito interessante, em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Você vê? Não vai faltar doutores nos nossos últimos tempos. A Bíblia diz aqui que nos últimos tempos, queridos, a sã doutrina sofrerá por causa de muito conhecimento humanista, muitos doutores só trazendo conhecimento, mas sem vida com Deus, sem a presença, sem estar com o Senhor. E a Bíblia diz aqui que por causa disso, por causa das suas próprias concupiscências, muitos se desviarão os ouvidos da verdade. Por quê, queridos? Pela falta de paternidade. Há muitos doutores, há muitos mestres. Eu creio, queridos, segundo as Escrituras diz, não faltarão, farão filas para que possam transmitir informações, para receber informações, mas encontrar um pai verdadeiro na fé é realmente raro, muito raro. Um pai que transmite mais do que informação, um pai que não transmite só conhecimento, ele transmite a si mesmo, ele se doa. Nossos filhos, por que eles têm as características do pai? Porque o pai, a mãe, se doa, se entrega. E nós precisamos, queridos, ser esses pais espirituais a ponto de nos tornarmos, vamos dizer, como nós nos tornamos para os nossos filhos biológicos, vulneráveis. Vulneráveis no sentido de nós estarmos entregues a eles. Nós precisamos vigiar em oração por eles. Esta madrugada, queridos, eu estava orando, e quando me subia, assim, a nossa equipe orando por cada um, as lágrimas desciam nos meus olhos, gerando, dizendo, eu orei por você nessa madrugada, Felipe e Michele, eu estava orando por vocês, dizendo, Felipe, que a sede, Senhor, que Deus tem colocado no coração deles, a busca,
Essa semana o Felipe comentou comigo e disse: pastor, eu e a Michelle fizemos 3 dias, estamos 3 dias de jejum, de oração, buscando o propósito de Deus. Eu disse: Senhor, que essa fome, eu orei por você, João, orei por você, Fernando, essa madrugada, por cada um. Eu estava ali, sabe, vigiando em oração. E quando eu me lembro, sabe, queridos, a gente se regozija-se com o progresso de cada um. A gente carrega no coração. Ser pai, queridos, exige compromisso, exige entrega. Que o pai aqui, quem aqui, eu vou perguntar para vocês, qual pai aqui já não se sacrificou pelos seus filhos? Que pai aqui ou ainda não se sacrifica pela vida dos seus filhos? Quem aqui, por exemplo, já não deixou de comprar alguma coisa para você, para comprar para o seu filho? Quem aqui já não passou noites inteiras, às vezes sem dormir, cuidando dos filhos? Eu passei. Não foi uma, foram várias noites cuidando dos filhos. Quando se fala de filho espiritual, por que a gente não pode, queridos, levantar as madrugadas e orar pelos nossos filhos espirituais, como nós fizemos pelos nossos filhos biológicos? Gerar os nossos filhos, orar pelos nossos filhos. Havia um propósito muito, muito especial quando Paulo escreveu o que nós lemos no início em 1 Coríntios 4. Porque, eu vou repetir, porque embora não existisse muito paz na época dele, Paulo, ele foi um pai para muitas pessoas. Ele se refere a toda a igreja de Corintos, como nós lemos no início, como meus filhos amados. O primeiro versículo que nós lemos, o 14, diz assim: não vos escrevo essas coisas para envergonhar-vos, mas para diverti-los como meus filhos amados. Paulo, ele estava falando sobre isso, se referindo a isso a toda a igreja de Corinto, mas não é só aí. Se você for ler lá em Gálatas 4:19, Paulo, ele chama todos os irmãos da Galácia de meus filhinhos. Ele fala dos cristãos que estão em Tessalônica como o pai que ama seus filhos. Está em 1 Tessalonicenses 2:11. Ele também fala que, enfim, vários textos ele chama os seus irmãos de filhos. Contudo, nesta manhã, queridos, eu quero compartilhar com vocês, porque em todos os escritos de Paulo, em todas as cartas que Paulo escreveu, ele chama especificamente apenas 3 homens de meus filhos. Ele chama 3 dos seus filhos especificamente pelo nome. Diga comigo: Timóteo, Tito e Onésimo. Tem esses nomes na Bíblia? Tem. Timóteo, Tito e Onésimo. Nós vamos ver aqui quando é tão interessante que, embora Timóteo, Tito e Onésimo não eram filhos biológicos de Paulo, mas eles os considerava como seus filhos espirituais. Ele se refere a Timóteo como um verdadeiro filho na fé. Isso está em 1 Timóteo 1:2. E em 2 Timóteo 1:2 também, ele se refere a Timóteo como meu filho amado. Quando ele fala de Tito, ele se refere a Tito como um verdadeiro filho segundo a fé em comum. Isso é tão lindo, queridos. Um filho em comum é filho da comunhão. Ele chama Tito de filho da comunhão. Isso está em Tito 1:4. E quando ele se refere a Onésimo, o filho que gerei nas prisões. Onésimo é conhecido como filho da algema. Isso está em Filemão 1:10. Agora,
examinando o relacionamento entre o apóstolo Paulo e os seus 3 filhos, nós encontramos alguns princípios. E é sobre esses princípios que eu quero encerrar este tema nesta manhã, que servem para nós, queridos, como padrão. Diga padrão. E eu gostaria de deixar esses princípios, eles vão ficar gravados, e você depois os tomasse, se não conseguir anotá-los nesta manhã e conseguir absorver na totalidade. Porque esses princípios são os princípios quais nós queremos, como pais e mães espirituais, viver neste lugar, para que outros pais e mães espirituais vivam, e assim sucessivamente aqui. 6 princípios para que cada um de nós possamos nos esforçar para orientar os nossos filhos espirituais, para orientar aqueles que Deus tem nos confiado. E o objetivo desses princípios, queridos, é simplesmente nos equipar, nos preparar, equipar a gente como um pai, como uma mãe espiritual, com mais sabedoria, a partir deste homem chamado Paulo. Eu não consegui deixar para eles, para passar aqui, mas o primeiro princípio, eu gostaria que você colocasse aí. Ele deu a luz aos 3. Paulo deu a luz a esses homens. Este é o primeiro princípio, queridos, de uma paternidade espiritual, é dar a luz aos nossos filhos. Assim como uma mãe dá a luz ao seu filho quando chega a hora, Paulo, pela pregação do Evangelho, ele trouxe cada uma dessas pessoas, cada um desses 3 homens, a uma nova experiência de nascimento, e por isso ele se tornou pai espiritual desses homens. Priscila e eu, nós temos uma equipe aqui em São José dos Campos. Não fomos nós que demos a luz a eles. Pelo simples fato de quando nós chegamos aqui, já eram convertidos, já conheciam a Cristo, já conheciam o Senhor. Nós chegamos aqui, eles já tinham nascido espiritualmente. No entanto, queridos, desde que nós estamos aqui, nós estamos tentando ser pais espirituais desses irmãos. E nesta manhã, quero rasgar o meu coração com relação a isso. Abrir o meu coração. Tentando ser esses pais, eu e Priscila. Esse ano, queridos, agora em março, Priscila completa, embora ela pareça ter uns 25 anos, ela completa 50 anos de vida. Embora eu pareça ter aí uns 25 também, eu também agora em maio completo 50 anos de vida. E uma das coisas que Deus tem assim queimado no nosso coração, queridos, é esse coração de paternidade, de viver essa paternidade. Os 3 de Paulo, os 3 homens de Paulo, foram homens que Paulo deu à luz. Timóteo, provavelmente ele se converteu durante a primeira viagem missionária, quando Paulo pregou o evangelho na cidade de Listra e Derbe. Você vai ver isso no livro de Atos 16, 1, versículo 3, 6 e 7. Paulo estava pregando ali na cidade de Listra e Derbe, e Timóteo se converte. Tito, não é nos contado exatamente aonde e como foi que ele chegou para o Senhor, apenas Paulo se refere a ele como, eu já disse, meu verdadeiro filho segundo a fé em comum. E quando se fala de Onésimo, queridos, a história desse homem é muito interessante. Principalmente quando você descobre como e onde o apóstolo Paulo levou a Cristo. Paulo estava na cadeia por causa do evangelho, preso. Eu gostaria de ler um pouquinho essa história e debruçarmos nesses 3 homens, nesses 6 princípios nesta manhã. Olha só o versículo 8 do capítulo 1 de Filemão, o que diz. Vai aparecer aqui no telão, você pode acompanhar comigo. Por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor. Eu, Paulo,
já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus, suplico que demonstre bondade ao meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Eu envio de volta a você e com ele vai o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo aqui comigo enquanto estou preso por anunciar as boas novas, assim ele me ajudaria em seu lugar. Mas eu nada quis fazer sem o seu consentimento. Meu desejo era que você o ajudasse de boa vontade e não por obrigação. Ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. Ele já não é um escravo para você, é mais que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele será mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor. Portanto, se não me considera seu companheiro na fé, se me considera como companheiro na fé, receba-o como receberia a mim. Se ele o prejudicou de alguma forma, ou se lhe deve algo, cobre de mim. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. E não mencionarei que você deve a sua própria vida, me deve a sua própria vida. Sim, meu irmão, faça-me essa gentileza no Senhor. Reanime meu coração em Cristo. Escrevo esta carta certo de que você fará o que lhe peço. Até mais. Que história maravilhosa. Onésimo, ele foi escravo de um cristão antes, chamado Filemão. Paulo está escrevendo essa carta a Filemão, enviando Onésimo a ele. E esse Onésimo também, se converteu com Paulo na prisão, assim como Filemão, que era o senhor de Onésimo, tinha se convertido também com Paulo. Paulo e Onésimo eram filhos espirituais de Paulo. Aparentemente, Onésimo, segundo nós lemos o contexto, ele havia roubado um dinheiro do seu senhor, que era Filemão. Onésimo, assim que fez isso, ele fugiu da onde ele estava e foi para Roma, com o intuito de o quê? De se esconder ali entre as multidões daquela grande cidade. Foi isso que aconteceu com Onésimo. Como acontece, queridos, muito frequentemente nos dias de hoje, os seus planos não deram muito certo. Ele não conseguiu se esconder e foi localizado, foi achado. Devia ter um GPS lá na época, sei lá o que né, algum radar lá, e eles localizaram. Algo deu errado, e o que aconteceu com Onésimo? Foi parar na prisão, foi preso. E aonde ele caiu? Junto com um fanático cristão chamado Paulo. Eita, que Deus acha em nós esses fanatismos, queridos. Que Deus envie todas essas pessoas aí, e a gente, a hora que cai perto da gente, diz assim: se converteu. Poder saia da gente. Como Jesus ia passando, alguém tocava, poder saía. Que nós possamos, queridos, ser esses transmissores de poder na vida das pessoas que chegaram ao nosso lado. Onésimo cumpriu sua pena ali na prisão, e mesmo depois de ter sido solto, ele foi solto, cumpriu o propósito, ele fez tudo o que podia, para quê? Para servir o seu senhor. Que senhor? Paulo. Onésimo queria ficar ali. Você viu Paulo falando: eu queria tê-lo aqui comigo, eu queria que ele ficasse junto comigo. Paulo queria por perto, e Onésimo, meu Deus, era o pai espiritual, ele queria servir o seu pai espiritual na prisão, que o havia ganhado através do evangelho. E embora o ministério desse, vamos dizer, novo filho, fosse um consolo para Paulo, o apóstolo Paulo achou melhor fazer uma coisa: enviá-lo para Filemão, para que ele se reconciliasse. Eles não podiam ficar daquela forma, ele tinha que se reconciliar. E aí o que Paulo faz? Paulo manda Onésimo de volta para esse homem Filemão em Colossos, para a sua igreja, para a sua casa. E agora ele é um transmissor, ele é um transportador da carta de Filemão, que hoje está escrito nas Escrituras. Foi Onésimo que levou para Filemão. E como nós vemos aqui, queridos, Paulo, ele sempre extraía o melhor de cada oportunidade.
Você encontra Paulo visitando sinagogas nas Escrituras. Você encontra às vezes ele discursando entre os filósofos gregos ali no Aerópago. Você encontra ele ora sentado, acorrentado numa cela de uma prisão. No entanto, o tempo todo Paulo estava engajado na tarefa de ganhar almas. Paulo queria fazer o seu papel. E ele extraía o melhor, queridos, de cada oportunidade. Por isso que Paulo teve muitos filhos no Senhor. E em algumas vezes esses filhos foram gerados sobre as mais adversas condições, como por exemplo, este homem chamado Onésimo foi gerado enquanto ele estava em algema, acorrentado. Quaisquer que sejam as circunstâncias, queridos irmãos, que você se encontra hoje, por mais difícil que as coisas estejam, ou por mais difícil que você esteja passando alguma coisa, por mais difícil que as coisas pareçam, Deus ainda pode usar você. Deus ainda pode usar, claro, se você se colocar disponível. Deus não vai usar alguém que não se coloca disponível para Ele. Não espere, queridos, pelas condições perfeitas antes de lançar uma semente. Nós precisamos lançar a semente do Evangelho no coração de alguém hoje. Hoje. E você pode se surpreender com esse lançar a semente. Primeira coisa é que ele gerou os seus filhos, deu à luz. Segundo princípio, ele se depositou neles. Diga comigo, ele se depositou neles. O segundo princípio que aprendemos pelos 3 filhos de Paulo aqui, queridos, é o depósito. Isso mesmo, grave essa palavra. Deu à luz primeiro, segundo, depósito. É depositar a sua vida na vida do seu discípulo. Paulo se depositou na vida desses moços por meio das cartas que levam seus nomes. Timóteo, Tito. Você vê Paulo, por meio das cartas que levam esses nomes, e pela associação, pela comunhão, pelo tempo que Paulo estava junto com eles na oração e no ministério pessoal. Sou e sempre serei grato a Deus pela vida dos meus pastores que eu tive na minha vida, que depositaram suas vidas em mim, que depositaram suas vidas na vida da minha esposa, Priscila. Quando tivemos a oportunidade, queridos, de morar aqui com a apóstola Valnice, muitos sabem disso, nós moramos com ela aqui nesta casa, por 6 meses, debaixo do mesmo teto. E eu lembro-me das várias vezes que ela depositou a sua vida em nós. Até hoje faz isso, mas de uma forma presente. Estou falando deste contexto, mas dos anteriores. Lembro-me da nossa pastora que nos recebeu aqui na Insegec, pastora Aldenice. Você conhece, né? Pastora Aldenice foi a pastora que me recebeu quando eu cheguei na Insegec em 1998. Essa mulher, por 8 meses, nós fomos pastoreados por ela. Ela depositou a sua vida em nós. Este é o segundo princípio da paternidade espiritual, queridos. É um depósito que a gente deposita na vida dos nossos discípulos. Terceiro, ele se duplicou neles. Diga comigo, ele se duplicou neles. O terceiro princípio que nós aprendemos é essa duplicação. Paulo, ele se duplicou na vida desses 3 homens, pelo poder da associação, está junto, pelo poder do estilo de vida que Paulo levava, os seus valores e até as suas atitudes foram transmitidas àqueles homens. Aqueles homens se tornaram uma réplica de Paulo. Isso é paternidade espiritual, queridos. Sua vida, a vida de Paulo aqui, se tornou um modelo para eles. No livro de 2 Timóteo 3, versículo 10, eu gostaria de ler com vocês, 2 Timóteo 3,
Olha só o que diz: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. 11. Você também tem seguido as minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. De variadas perseguições eu tenho suportado, e de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Essas duas palavras no início do versículo 10 que você vê, volta lá por favor. Tu, porém, tens seguido. Essas duas palavrinhas, tens seguido, queridos, ela implica em algo que é seguir um padrão. A tradução dela no original, tem seguido, é: tu, porém, tens seguido um padrão. Paulo estava escrevendo isso a Timóteo. Paulo foi literalmente um modelo vivo que os seus filhos na fé podiam seguir. E você vai vendo que as pessoas seguiam ele de perto, no ensino, no procedimento, na longanimidade, no amor, na perseverança. Mas não só isso, o versículo 11 diz também nas dificuldades, nas lutas, também nos momentos difíceis, nas perseguições, nos sofrimentos, nas situações difíceis, estavam junto com o apóstolo Paulo. A gente percebe aqui, queridos, que todos os aspectos da sua caminhada com Deus, o apóstolo Paulo estabeleceu isso, ou foram estabelecidos para que aqueles jovens pudessem compreender algo e imitar a vida do apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 2, versículo 19, também quero ler, diz assim: olha o que Paulo fala em Filipenses: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é o seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu o Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Olha o que diz aqui: Timóteo e Paulo eram de igual sentimento, queridos. Olha o que diz o versículo 20: porque a ninguém tenho de igual sentimento. Meu Deus, o sentimento de Paulo, o sentimento de Timóteo era o mesmo. Queridos, isso é o princípio de duplicação, é a gente viver esse mesmo sentimento. Se nós não chegarmos a esse nível, a gente vai ficar aqui lutando muitos anos para conseguir algo e não vamos conseguir. Paulo diz aqui, eles compartilhavam do mesmo espírito, uma atitude, queridos. O final do versículo aí diz assim que, como um filho ao Pai, que é Timóteo, serviu comigo, Paulo, no Evangelho, no mesmo parecer entre eles. Amados, eu disse a rasgar o meu coração, é esse espírito do mesmo sentimento que eu espero do Márcio, do Miquel, do João, do Felipe, do Valdir, do José Roberto, de todos. Da mesma forma, queridos, que Paulo confiava em Timóteo, ele tinha uma confiança também no outro filho amado dele, em Tito, no sentido de conduzi-lo, ou fazer com que Tito tomasse decisões que eram consistentes com o próprio coração de Paulo, decisões importantes. Esses homens, eles transportavam recursos. Se você ler o contexto da vida desses homens, eles transportavam recursos financeiros das igrejas para outros lugares, muito recurso, segundo a Bíblia. Agora, por que isso aconteceu? Esse próprio coração deles, queridos, porque Paulo havia duplicado na vida deles
o que ele tinha dentro dele. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre Tito. Eu vou ler aqui apenas uma passagem, porém existem muitas outras no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 14. Diz assim: eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de boa vontade me gastarei, e ainda deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Pois seja assim, eu não vos fui pesado. Porém, sendo adulto, vos prendi com dolo. Porventura vos explorei por intermédio de algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Há muito pensais que nos estamos desculpando convosco, falando em Cristo perante Deus, e tudo, ó amados, para a vossa edificação. Olha só o que diz esse versículo, queridos, 18. Aqui o contexto, eu estou lendo apenas, como eu disse, uma passagem. Se a gente ver o contexto, Paulo pela terceira vez estava aí falando aos irmãos de Corintos, e Paulo está dizendo: eu não sou pesado a vocês, mas ele estava aqui enviando um filho, ensinando como que não era os pais que deveriam tesourar aos filhos, mas os filhos aos pais, no sentido de guardar, de preparar, de ter tesouros, de fazer com que aqueles filhos pudessem ser e ter o melhor das suas vidas. E Paulo estava dizendo: eu vou gastar toda a minha vida em prol das vossas almas, porque a igreja de Coríntios, queridos, nessa época estava, vamos dizer assim, confrontando Paulo. E Paulo envia esse homem dizendo assim: eu roguei a Tito, enviei ele, Tito vos explorou. Olha só como ele envia Tito: acaso não temos andado no mesmo espírito? Ele falando sobre Tito. Acaso nós não seguimos as mesmas pisadas? Olha só a maneira como ele se duplicou na vida desses homens. Agora, queridos, nós somos muito gratos a Deus pelo benefício de ter pessoas no mesmo sentimento. Na nossa equipe aqui na igreja, ainda há pouco eu estava falando sobre esse sentimento, e eu sou grato a isso, queridos, porque nós notamos em vários contextos de igrejas que infelizmente há muitas pessoas na liderança das igrejas com espírito diferente, espírito contrário. Não que essas pessoas sejam más, ou que essas pessoas sejam malignas. São pessoas até cheias do Espírito Santo, até ungidas, mas não caminham na mesma pisada, não caminham no mesmo sentimento que o seu pastor, que a sua pastora. Nós encontramos isso em muitos lugares, em muitas igrejas. E eu sou muito grato a Deus, queridos, por viver e ter uma equipe aqui que caminha com a gente no mesmo sentimento, no mesmo coração, no mesmo sentir. Quarto princípio, Paulo, ele delegava e os liberava. Delegação. Esse quarto princípio de Paulo, queridos, da paternidade espiritual, um pai espiritual, é delegar, é a delegação. Às vezes isso parece assim um culto, sei lá, meio que de ensino, né? Mas se a gente pegar, queridos, esses princípios e trazer para a nossa vida e aplicá-lo não como uma forma de ensino, mas uma forma prática, nossas vidas mudam, nosso ministério muda. Um dos propósitos de levantar filhos e filhas espirituais no Senhor é para quê?
é ajudá-lo a expandir a obra de Deus. Levantar filhos espirituais, formar líderes, queridos. É para isso, Paulo, ele delegou grandes responsabilidades, supervisionamento a Onésimo, a Tito, a Timóteo. Você encontra algumas atribuições, por exemplo, de Onésimo, lá em Colossenses 4, capítulo 4, versículos 7 a 9, onde Paulo está delegando grandes responsabilidades a Onésimo. Você encontra ele delegando responsabilidades, a Tito, lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 8, do versículo 6 em diante, você vai vendo Paulo delegando essas responsabilidades. No próprio livro de Tito, Paulo faz isso. Você encontra Timóteo lá em 1 Tessalonicenses 3, do 1 ao 7, Paulo delegando grandes responsabilidades. Agora, esse quarto princípio, queridos, vocês são fera demais, viu? Esse quarto princípio da paternidade espiritual, ele nos ensina algo. Por que ajudar alguém a se desenvolver, a crescer, se você nunca, ou se a gente nunca delega responsabilidade ou autoridade sobre essa pessoa? Já se perguntou isso? Às vezes, queridos, nós queremos que as pessoas cresçam, mas nós não delegamos responsabilidades para essas pessoas. Ser treinado e não ser usado é apenas um desperdício no esforço e na habilidade. Eu vou repetir isso. Ser treinado e não ser usado é um desperdício. É um desperdício nas habilidades, no esforço que às vezes a gente passa tempo investindo na vida dos nossos filhos. Paulo, ele nunca tentou fazer as coisas sozinho. Ele delegava frequentemente as tarefas aos seus filhos. Ele os ensinava em missões, indo nas viagens missionárias importantes. Ele confiava centenas de convertidos na mão desses homens. Igrejas eram confiadas a esses homens. Ele delegava muita gente, porque Paulo entendia esse princípio da paternidade. O nosso coração, queridos, ele deve ser um coração de ver a obra de Deus, o reino de Deus expandindo. Mas isso não acontece ou não pode acontecer se nós não delegarmos. Essa semana nós estivemos juntos por quase quantas horas? 5 e pouco, não foi? Essa semana eu sentei com o pastor Miquil, nós ficamos, queridos, um pouquinho mais de 5 horas sentados juntos. Tempo para 2 intervalos de um cafezinho. Mas pensa num tempo onde nós estivemos fazendo esse princípio se tornar realidade, delegando muita responsabilidade para o pastor Miquel. Ontem à noite, nós saímos, eu e a pastora Priscila, o Valdir e a Ana, fomos comer um lanche num lugar, depois fomos tomar sorvete juntos, mas tinha um propósito, delegamos uma responsabilidade. Daqui a pouco vocês vão saber aí, novidades que a gente vai ter. Queridos, nós precisamos, nosso coração é expandir o reino de Deus, e nós não vamos conseguir fazer tudo sozinho. Aliás, Deus nem permite que a gente faça tudo sozinho, porque senão a gente morre, a gente não consegue. E assim devemos levantar filhos e filhas espirituais para ajudar no nosso trabalho no Senhor. E eu estou aqui, eu vou abrir hoje inscrições, vai estar aberta aí. Precisamos de ajuda. Como nós precisamos de ajuda neste lugar, no reino, na obra do Senhor. Ver alguém, queridos, da equipe ser eficiente ou ser grandemente sendo usado por Deus, me abençoa imensamente. Como isso me abençoa. Eu estava lá em Bogotá, e num dia não deu, no dia que a Gabi foi, não consegui, mas no primeiro a gente estava viajando também, nós estávamos aqui preparando as coisas e indo para... Na verdade nós já tínhamos chegado lá de manhã, eu consegui acompanhar um pouquinho, eu vi, né, o Gabi ministrando. Eu vi o pessoal ministrando, depois eu vi a pastora Gisele pregando. Disse, meu Deus,
como que eles me abençoam. Como é importante, queridos, a gente ver os membros da equipe sendo eficientes, sendo usados por Deus. Isso nos abençoa tanto. Por quê, pastor? É claro, queridos, que dentro de todo um contexto há, como nós tivemos essa semana conversando, há uma prestação de conta, mas nós não podemos ser culpados por treinar pessoas e depois sufocar os dons dessas pessoas. Entendem isso? Não podemos ser culpados por treinar, por formar, e depois a gente querer sufocar os dons dessas pessoas por causa talvez de um ego, ou por causa talvez de uma insegurança pessoal na vida do líder. Jamais. A minha tarefa, a nossa tarefa como pastores, queridos, aqui não é treinar e restringir, mas fazer crescer, fazer romper. Este é o propósito. Quinto e penúltimo, já estamos aqui encerrando. Paulo, ele sentia prazer neles e se devotava a eles. Duas coisas: sentia prazer e se devotava a eles. Isso é um princípio da paternidade espiritual, queridos. Nós precisamos sentir prazer nos nossos filhos espirituais. Se a gente não está sentindo, tem alguma coisa errada. E temos que devotar a nossa vida a eles. Se a gente não está fazendo isso. O quinto princípio que a paternidade espiritual de Paulo nos ensina é a devoção. Sentir prazer. Olhando para a vida de Paulo, Paulo jamais olhou para esses homens como assim meros recursos ou ferramentas para serem usados. Jamais Paulo fez isso. Nunca. Ele não olhava para esses homens como umas ferramentas ou alguma coisa, ou um mecanismo que pode... Não. Eles eram seus filhos, e segundo a Bíblia, os três, queridos, os três, a Bíblia diz que havia deleite no coração de Paulo por esses homens. Nós já lemos Filemão, capítulo 1, versículo 8 até o 21. Mas eu gostaria aqui só de ler o versículo 12, na NVI, quando Paulo está escrevendo para Filemão, dizendo que enviaria de volta Onésimo. Porém agora, nós lemos na NVT, eu quero ler agora com você na NVI. Olha só o que diz esse versículo, Filemão 1,12. Paulo dizendo assim: mando-o de volta a você, como? Se fosse o meu próprio coração. Olha o que Paulo diz. Ô Filemão, eu estou mandando de volta meu filho, mas eu estou mandando ele como se fosse o meu próprio coração. O que é isso, querido, se não é devoção? O que é isso se não é sentir prazer no seu filho? Você não consegue ler a carta do apóstolo Paulo a Timóteo sem sentir, queridos, uma ligação profunda de pai e filho entre eles. Você não consegue ler a carta de Tito sem perceber essa ligação entre os dois. Mas falando sobre Timóteo, eu quero ler um outro texto que está em 2 Timóteo 1. Estou lendo aqui vários textos porque eu quero que nesta manhã, queridos, de Paulo, esses princípios fiquem registrados no nosso coração. Olha o que Paulo diz aqui, 2 Timóteo 1, do 2 em diante. A Timóteo, meu filho amado, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como o serviram aos meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Olha que lindo, queridos. Ao lembrar de você, noites e dias, meu Deus, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice
e estou convencido de que também habita em você. Você pode sentir, queridos, a emoção de Paulo escrevendo isso? A emoção de Paulo escrevendo isso para o seu filho. Paulo amava Timóteo. Ele carregava esses homens, queridos, no seu coração. Eles estavam ligados a Paulo, que por sua vez estavam ligados a ele. Assim, queridos, é como todo pai espiritual verdadeiro deve viver. E os filhos nos quais ele derramava a sua vida, assim devem ser. Por último, eu quero concluir aqui, sexto, Paulo dependia de seus filhos. Se você está notando, Paulo dependia de seus filhos, para que eles também se tornassem pais. Este é o sexto princípio. Paulo dependia dos seus filhos, para que eles também se tornassem pais. Esse sexto princípio, queridos, da paternidade espiritual, extraído aqui dessa experiência do apóstolo Paulo, como esse orientador, como esse cuidador, esse pai desses 3 filhos, é dependência. Como assim, pastor? Não é uma dependência que o pai cria para que os filhos dependam do seu pai, é o contrário. É uma dependência que o pai cria nos filhos para que os filhos também possam ser pais. Pai dependendo do filho para que esse filho seja também pai. Essa dependência. Paulo ensinava aqui, queridos, esses homens em vários lugares, nas viagens, em missões importantes, que envolvia a entrega das suas cartas. Eles iam entregando, como nós vimos aqui, ele entregando a carta e o Onésimo tendo que levar a carta para Filemão e outras coisas, enfim. Eles cuidavam aqui das supervisões da igreja, do manejo de grandes quantias de dinheiro, como eu já disse. Porém, a mais importante do que tudo isso, de qualquer coisa dessa, que Paulo esperava deles, não era que eles cuidassem da igreja, não era só que eles tivessem uma boa supervisão sobre outras pessoas, não era que esses homens fossem íntegros na entrega das quantias que eles tinham, não era isso. Mais do que tudo isso, Paulo dependia dos seus filhos, para que eles se reproduzissem em outros filhos, assim como ele havia feito na vida daqueles filhos. E se eles tivessem deixado de fazer isso, queridos, a obra teria morrido neles, não teria ido avante. Se esses homens, esses 3 pais, que se tornaram pais, mas até então eram filhos, se esses 3 filhos não tivessem feito o que Paulo fez com eles, a obra teria morrido. Se não houver reprodução daquilo que nós recebemos, a obra morre. Olha o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, em 1 Timóteo 4,16. Está na versão NVI. Olha só: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que te ouvem. Olha só o que Paulo está dizendo: atente bem para a sua própria vida. Paulo não está dizendo assim, olha, atente bem para o dinheiro que você tem que entregar, atente bem para os membros da igreja que você tem que cuidar, atente bem para... Não, Paulo está dizendo, olha para a sua própria vida, Timóteo. E para o quê? Para a doutrina. Aí ele diz assim, persevere nesses valores, nesses deveres, na sua própria vida e na doutrina. Porque se você fazer isso, você vai salvar a você e a quem? Aos que te ouvem. Paulo dependia de que ele fizesse da própria vida dele, de Timóteo, e da palavra, chegasse a outras pessoas. Olha que coisa linda, queridos. Em outras palavras, Paulo reproduza nos outros o que foi reproduzido em você. Eu quero ler mais um texto falando de Tito, e depois mais um para terminar. Aqui em Tito, capítulo 2, Tito 2, versículo 7 e 8.
Paulo basicamente diz a mesma coisa para ele. Olha o que ele diz para Tito: em tudo seja você mesmo um exemplo para... Olha só, queridos, em tudo seja você um exemplo, Tito. Tito, eu dependo que você faça... Tito, eu dependo que você viva isso. Eu dependo que a sua vida seja um exemplo. Vou fazer uma pergunta aqui. Se os nossos liderados nas nossas células descobrir as nossas vidas, descortinar as nossas vidas, estamos em paz com as nossas vidas? Se a nossa vida, queridos, se o nosso liderado morasse na nossa casa, ou fosse uma abelhinha, uma formiguinha, ou uma, sei lá, alguma coisa, um pernilongo não, você vai dar um fim, né? Fosse qualquer coisa dentro da sua casa e ele visse tudo o que você está fazendo, você ia ser o que o Paulo está dizendo aqui: em tudo seja mesmo um exemplo para eles, fazendo a boa obra. Era isso que Paulo dependia. Esse é um princípio, queridos, de paternidade. Irmãos, líderes, igreja, eu dependo dessa igreja, eu dependo de vocês. É o que Paulo está dizendo sobre esses filhos. Ele continua dizendo assim: em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Estamos sendo íntegros? Estamos sendo sérios? Ou nós somos dentro da igreja, no domingo uma coisa, no final de semana crente, e depois de segunda a sexta ou a sábado nós somos outro tipo de coisa? Use linguagem sadia, é essa linguagem que estamos usando, contra a qual nada se pode dizer, para que eles que se opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. Irmãos, olha o que diz esse final: para que eles que se opõem. Nós temos hoje, queridos, muita gente que se opõe a Cristo, se opõe ao Evangelho, se opõe a nós, mas essas pessoas, a Bíblia diz assim, que quando ele se opor a nós, a você, eles fiquem envergonhados, porque eles não encontram nenhum problema, nada de errado, eles não vão encontrar nada para dizer a nosso respeito, para poderem falar mal de nós. E dentre os maiores presentes, queridos, que você pode dar a um pai, estão os netos. É ou não é, irmã Zezinho, não é? O maior presente são os netos, não são? Dos filhos aí. Calma aí. Ah, Michele, né? A Ana já estava olhando ali procurando o Vinícius aí, Vinícius. Ah, não. Brincadeira. Olha lá, a futura nora está fazendo assim. Né? Aliás, existe um provérbio, eu quero ler com vocês, que é o texto que eu disse que ia ler por último. Provérbios capítulo 17, olha só o que diz esse texto, que interessante. Versículo 6. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Olha lá. Coroa dos velhos são os filhos. Quem são os filhos dos filhos? Os netos são coroa dos... Os netos são coroa dos velhos. Estou chamando Felipe de velho aí. E a glória dos filhos são os... Queridos, que lindo isso aqui. Olha só. Quero concluir com isso. Quando nossos filhos espirituais têm os seus próprios filhos, é como uma coroa de glória para nós. Entendem isso? Queridos, há um senso de orgulho santo associado a isso. Não sei se eu posso explicar dessa forma. Orgulho santo é meio esquisito, mas é um senso de orgulho santo que eu consigo trazer isso. Quando um dos filhos ou das filhas do Senhor, quando um dos nossos discípulos, filhos espirituais, nos apresenta um dos seus filhos, queridos, a gente entende que fez um bom trabalho. A gente entende que fez um bom trabalho. Zezinho, Dinalva, a senhora fez um bom trabalho.
Camilo, eu nem vou falar de você. Camilo fez um excelente trabalho. Irmão Alceu, então, cadê o irmão Alceu? Irmão Alceu, o senhor fez um belo de um trabalho. Se for tirar uma foto da família do Alceu, precisa uma câmera daquelas que pega assim, sabe, o zoom daqueles vem panorâmica, é isso mesmo. Foto panorâmica, assim, para pegar a família do irmão Alceu, né, Alceu? Fez um excelente trabalho. Queridos, o sucesso não é sucesso sem um sucessor. Não é. Nossa tarefa como pai ou mãe espiritual não está terminada até que a gente produza uma descendência espiritual que se reproduza em outros. A nossa tarefa não está terminada até que a nossa descendência produza outros filhos espirituais. Eu gostaria que vocês colocassem de pé neste momento, por favor. Glória a Deus. A pastora Priscila pediu aqui a palavra, ela quer fazer uma oração por nós. Glória a Deus. Irmãos, quando a gente vê a obra, só para vem cá, meu irmão. Quando a gente vê a obra de um dos maiores pregadores, alguns dessas obras, infelizmente, morreu com eles. Grandes pregadores, a obra morreu com eles. Sabe por quê? Porque eles deixaram de se reproduzir em filhos e filhas espirituais. Eu conheço alguns. Foram pais brilhantes ao pregar para as massas, grandes massas, porém, que eu vejo assim, que embora eles tenham enchido grandes auditórios na terra, e eu começo a me lembrar de alguns aqui, que já partiram e encheram grandes auditórios, grandes campos de futebol, mas no assunto da paternidade espiritual, eles foram um fracasso. Um fracasso. E por causa disso, a sua obra floresceu somente enquanto eles estavam vivos. Quando eles morreram, a obra morreram com eles. Esse não é o nosso ministério. Nós não queremos, queridos, que a obra morra conosco. Nós queremos gerar uma descendência de filhos nesse lugar. Jesus, ele passou 3 anos e meio treinando, derramando a sua vida sobre os seus 12, até que eles tivessem sido prontos para continuar a sua obra. Se Jesus não tivesse orientado e preparado os seus discípulos, a mensagem teria morrido nele, não teria ido para frente. Com toda a força do nosso coração, abrimos o nosso coração nessas manhãs. Pegue esses princípios, comece a pensar sobre eles, dar à luz, delegar, se derramar, se devotar, com toda a força, queridos, e sabedoria que Deus nos deu. Nós queremos nos esforçar para levantar um exército de cristãos, de discípulos, de filhos espirituais, cujo objetivo seja crescer espiritualmente e ver a imagem de Cristo reproduzindo na vida desses discípulos, para que eles possam reproduzir em outros. Se Jesus demorar, queridos, para voltar, escute isso, que eu não acredito que vai acontecer, ele está às portas. Mas se Jesus demorar para voltar, a salvação dessa geração e das próximas depende de mim e de você. Fernanda disse uma coisa aqui, que se eles não, em Coríntios, não tivessem semeado na vida de Paulo, não tivessem sido um instrumento de Deus, Paulo não teria vivido o que ele viveu e nós não teríamos sido alcançados. Se Jesus demorar para voltar, essa geração e as próximas, depende da minha vida e da sua vida. Graça e paz, queridos, bom dia, quase boa tarde já, né? Eu gostaria, nesse momento, que você que está debaixo de uma célula, gostaria que vocês procurassem seu líder nessa hora, né? Gostaria que você procurasse seu líder. Nós vamos orar juntos, amém? Cadê os líderes de cada, os discípulos de cada célula aqui? Procure. Se você não tem, você vai ser adotado nessa manhã por alguém.
Até aqueles que estão ministrando aqui. Gostaria que todos procurassem o seu líder. Todos que estão debaixo de que estão sendo assistidos por uma célula, que você tem se alimentado com o pão da semana, além do pão, do domingo. Nós podemos passar só uns minutinhos, mas essa palavra foi tão abençoada, Como precisamos de pais espirituais. Nós não podemos só ter pais espirituais no domingo, que são os pastores, e sabemos que podemos dar assistência a vocês durante a semana, vocês sabem disso, mas precisamos ser pais espirituais também durante a semana. Se você não tem, você vai procurar alguém, tá? Alguém vai abraçar você nessa hora. Todos estão aí, estão abraçados? Amém, glória a Deus. E eu gostaria que nessa hora o líder de célula desse uma palavra para esses filhos. Diga para ele o quanto eles são preciosos. Faz um círculo aí com uma família. Diga para ele como eles são preciosos. Diga para eles, o quanto você o ama, que você quer ser um canal, quer ser uma bênção na vida deles. Que o Senhor use a sua vida para que você possa ser um instrumento de Deus, para que eles cresçam a cada dia mais, para que eles conheçam a Cristo. Que você seja esse instrumento mesmo de Deus. Amém? Fale isso, declare isso para ele nessa hora. Fale que você está junto com ele. Fale que você quer caminhar junto com ele todos os dias, até os dias que o Senhor permitir nessa jornada. Amém? Diga para ele o quanto ele é especial. Diga para ele que você está com ele, que você está junto com ele. Que você está junto com ele. Amém. Que essa palavra aqui nessa manhã seja ratificada através dessas palavras aqui, através da liderança. Amém. Diga para ele que você pode contar com ele. Você pode contar comigo. Eu estou aqui. Amém? Agora eu gostaria que a gente orasse. Vamos orar de mãos dadas? Pai, eu te agradeço, Senhor, por este povo lindo. Eu te agradeço por cada discípulo aqui neste lugar, por cada vida, Senhor, que está crescendo nesse ministério, que está se fortalecendo nesse ministério, que está aprendendo a conhecer a Ti a cada dia mais. Pai, tanto nós como pastores do ministério, ó Deus, hoje, eu, Rosivaldo, Gisele, Miquil, José Roberto, Senhor, Liana, Feres, todos os pastores, Senhor, hoje presentes nesse ministério, e todos aqueles que o Senhor ainda vai levantar aqui, que há muitos pastores que o Senhor vai levantar nesse ministério. Ó Deus, Pai, que sejamos canais do Senhor para abençoar, canais do Senhor para trazer o pão, Senhor, ó Deus, todos os dias, Senhor, na vida desses filhos, ó Pai, e toda a liderança que está aqui, todos esses líderes de células, que futuramente, um dia, também serão pastores, serão mestres, serão apóstolos, Senhor, serão evangelistas, Senhor, e muitos deles já têm essa unção, sobre a vida deles, mas, Senhor, o Senhor está fortalecendo, e o Senhor está estruturando, ó Deus, essas bases, e eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, que possamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo, que sejamos como uma árvore frondosa,
junto às águas, Senhor. E queremos crescer, queremos, Senhor, que as nossas folhas, Senhor, elas fiquem verdes, vistosas. Queremos que a nossa, Senhor, que a nossa árvore, Senhor, dê frutos, frutos para alimentar uma geração, frutos para alimentar vidas, frutos para alimentar a nossa família, frutos para alimentar, Senhor, um povo que precisa de Ti. Pai, em nome de Jesus, que continuemos sendo esse canal do Senhor, para a honra e para a Tua glória, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas a Cristo? Aleluia. Vocês são lindos. Amém? Lindos demais. Lindos, 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 lindos. Um beijo no coração por todos aqueles que estão aqui nos visitando nesta manhã. Estou vendo algumas, né? Alguns rostinhos que a gente já conhece, alguns que a gente não conhece, mas sejam bem-vindos à casa do Senhor. Amém?